muito bem-vindos, Mauro, Homem, Rô Estrela, Miriam, Fraterna, Avanildes, Fernando, Jair Madeira e Sandra. Vamos então hoje dar continuidade ao estudo da obra O Céu e o Inferno, com o expositor Jair Madeira, com o tema O Futuro e o Nada, itens 13 e 14, e algumas considerações finais do capítulo. Então vamos à nossa mensagem de harmonização, que é realmente referente ao tema. Com o Espiritismo, podemos aprender que o céu começam invariavelmente dentro de nós, visto exprimirem o equilíbrio ou a perturbação, a alegria ou a dor, a consciência em paz pelo bem realizado ou a que se encontra carregada de remorsos pelos equívocos cometidos. Estejamos encarnados vivendo na Terra ou desencarnados habitando esferas do mundo espiritual, o que nos rodeia foi inicialmente gerado em nosso próprio íntimo, porque são os nossos sentimentos e pensamentos que determinam a realidade que nos envolve. Quando verdadeiramente nos conscientizarmos da capacidade que todos possuímos de materializar no exterior o que somos por dentro, entenderemos que cada um de nós vive no mundo de luz, que escolheu para si próprio. O dogma do inferno como sendo uma região horrível de dores, sem esperança e sem termo, síntese de todas as agonias e suplícios, representa a extrema negação da onipresença e onipotência de Deus e, obviamente, de sua bondade, misericórdia e justiça, pois não se concebe seu controle e sua autoridade nessa região de desespero sem fim. No entendimento teológico, o inferno é um lugar onde as almas sofrem eternamente. Na visão espírita, trata-se de um estado da alma transitório, que existe enquanto a criatura desrespeitar as leis de equilíbrio e harmonia que sustentam o universo, ou permitir que prevaleça em seu íntimo a rebeldia, a revolta, o sofrimento e a angústia. André Luiz nos diz que muitas igrejas não compreendem por enquanto que não deve dar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Ok, queridos? Então essa é uma mensagem para nós irmos refletindo sobre o tema. Agradecemos a presença de todos e convidamos a nossa irmã Miriam para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Em seguida, passamos a palavra ao nosso irmão Jair Madeira. Obrigada, Eugênia. Boa noite, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, a prece que é sempre esse momento que nos conecta a Deus, a espiritualidade, que já preparou este vídeo para o estudo. Mestre Jesus, querido amigo, que está entre nós através do seu amor, dos seus ensinamentos, nos envolva com a esperança, com a busca pelo saber, mas acima de tudo pelo exercício do amor, em cada ensinamento do estudo da obra poderosa. Que o nosso irmão Jair também possa se sentir envolvido
pela espiritualidade querida, que é a responsável pelo estudo, a qual somos executores. Que cada um de nós possa trazer o coração aberto, a mente aberta, trocar informações, solidariedade e amizade neste ambiente muito fraterno que nos acolhe. Em nome de Deus, então, pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da noite de hoje. Assim seja. Liberando, bom estudo para todos. Boa noite a todos. Tem som? Ok. Obrigado, gente, pela confirmação. Miriam, Mauro, muito obrigado. Bem, meus irmãos, como a Miriam acabou de dizer, nós aqui somos meros expositores. Na realidade, esse estudo pertence ao Mestre Jesus, a quem esta sala pertence, e é dirigido pelos mentores da sala. Então, muita coisa pode ser alterada conforme são determinadas coisas, como a coisa pode se desenrolar tranquilamente. Hoje, eu achei melhor, ao invés de falar o item 13 e o item 14, que são os dois últimos itens deste capítulo, e depois fazer uma revisão, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer uma revisão, aproveitando, dando uma ênfase ao item 13 e ao item 14. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre este capítulo, esta é a hora de cada um tirar a sua dúvida. A nossa irmã Eugênia está colocando a programação semanal. Nós temos estudos de segunda a sexta-feira, sendo que terça-feira nós temos 2 dias. Nós estamos essas 4 semanas estudando sobre o capítulo 1 do nosso livro Céu e Inferno, que vem a ser o livro que fechou as explicações do livro dos Espíritos. Esse é o grande julgamento nosso, que se nós passarmos por tudo isso aqui, e no final possamos falar, nossa, eu consegui fazer 10% disso, estaremos a um passo de entender os ensinamentos trazidos a essa terra pelo Mestre Jesus. Não pensem que vocês entenderam, porque é muito fácil a gente olhar atrás e falar, nossa, eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí o seu vizinho fala alguma coisa que você não gostou e você fala mal dele durante 3 dias. A sua filha chega tarde em casa, você se esquecendo que quando era adolescente também chegou tarde em casa, dá aquela bronca básica de 1 hora. A sua sogra muda alguma coisa na sua casa, e em vez de você tentar entender, você solta os cachorros no seu marido, no seu esposo, no seu marido ou na sua esposa, se for o homem, porque ela se intrometeu na sua casa. Então vamos lá ao que realmente interessa. O que interessa para a gente? É estudarmos e vivenciarmos o que nós tivemos através da doutrina espírita. A religião, durante a história, ela foi usada inúmeras vezes para controlar a população. E aí nós temos inúmeros exemplos. Qual o mais famoso? Moisés.
se nós pegarmos os 10 mandamentos, e eles eram necessários, 2 falavam sobre Deus. Todos os outros eram controles da população. E as leis de Moisés, todas eram sob controle da população. Naquela época não se existia cadeia pública, não existiam grades, não existiam a mania de se prender, o costume de se prender o contraventor. Então tudo era condenado à morte. Se ele não levasse umas chibatadas para prender, ele era condenado à morte. Então a gente se pega pensando o seguinte: caramba, o cara é condenado à morte, então ele está condenado à pena eterna. Não. Nós já vimos pelo doutrina espírita que Deus é tão justo que Ele nos criou ingênuos e ignorantes para que nós, através da nossa evolução, nós possamos alcançar o status de anjo. Isso é feito rápido? Isso é feito de maneira fácil? Claro que não. Jesus, quando esteve na Terra, nunca disse que o caminho seria fácil. Bem-vindos que chegaram. Ele só disse que a recompensa valeria a pena. E qual é essa recompensa? Essa recompensa nada mais é do que o status de anjo, a perfeição, a graça divina. Só que é uma tarefa árdua. Por que pregamos sempre os instintos mais baixos? Nós estudamos, nós praticamos, nós vamos atrás da caridade, nós vamos atrás do amor ao próximo, mas nos deixamos entregar ainda ao rancor, à arrogância, à mágoa, ao ódio. Então, esses, queira ou não, nos dão aquela atrasadinha. É claro que a gente precisa evoluir. Então, a gente começa como nesse capítulo? Com aquela singela pergunta que eu fiz no primeiro dia. Quem aqui não vai morrer? Levante a mão, por favor. Quem acha que não vai morrer? A única certeza que nós temos desta vida encarnada é que nós vamos desencarnar. Chico tinha uma frase muito boa que ele dizia que nós não temos a opção de não morrer. Nós temos a opção de como morrer. E como morrer, não entenda se vai morrer de suicídio, se vai morrer atropelado, vai morrer deitado numa cama dormindo. Não é isso que eu quis falar. É como seu espírito estará no momento de chegar a hora do seu desencarne. Se você pega, não, mas eu estou com uma doença muito grave, e você acredita nisso, o que você vai fazer? Seu primeiro pensamento qual é? Não, meu espírito é imortal. Ele não é infinito, infinito é só Deus. Ele é imortal. Então, se ele é imortal, eu vou continuar após a morte do meu corpo físico. Então eu vou continuar me preparando para este momento. Eu vou trabalhar, vou ajudar o próximo, vou fazer algum trabalho de caridade. Não importa se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer daqui a 2 meses, ou 2 anos, ou 20 anos. Eu vou fazer este trabalho de uma maneira tranquila, evoluindo. Mas aí, você vem do segmento religioso, em que é pregado que o nosso fluido espiritual pertence a uma força maior, ou seja, ao fluido cósmico universal. Que quando nós morrermos,
tudo se acaba, nós perdemos a nossa consciência e a nossa força vital vai voltar para o fluido. Isso nunca termina em boa coisa. Por quê? Porque o cara fala, nossa, eu vou morrer daqui a 2 meses. Tudo vai acabar. Tudo pelo que eu batalhei foi em vão. O que um cara desse fará? Um cara desse vai pirar na batatinha. Ele vai começar a falar besteira. Ele vai começar a se meter em ambiente que não metia antes. Porque ele queria se preservar. Ele queria se manter porque ele achava que ia viver mais 20, 30 anos. Então ele tinha que cuidar do corpo. A partir do momento que ele sabe que ele tem uma doença grave e ele vai encarnar, aí pronto. Aí ele vai consumir o que nunca consumiu, vai frequentar onde nunca frequentou, vai fazer as besteiras que nunca fez. Se ele sofrer mais alguma coisa, se ele for preso, ele vai morrer mesmo. A alma dele vai embora. Então para que ele vai se cuidar? A gente já vê a incoerência de certos segmentos religiosos. Não estou criticando religião nenhuma. Estou falando de segmentos religiosos. Porque se acontecesse isso, a gente ia falar que Deus é altamente injusto. Por que injusto? A maioria de nós aqui, claro que alguns têm problemas, eu digo físicos, mas a maioria de nós aqui, nós temos com 2 pernas, 2 braços, a aparência não importa, mas nós temos um corpo relativamente perfeito. E aí você vê o seu irmão ali, muitas vezes morador de rua, todo aleijado, que não tem condições nem de melhorar a dor dele, quanto mais curar. Isso leva a crer o quê, gente? Que Deus gosta mais de mim do que dele. Deus virou para ele e falou, não, você é o ser, teu corpo perfeito. Vai ser um ser que não vai ter doença. E esse não foi com a cara dele. Ele, quando criei ele, não sei, meu santo não bateu com dele. Eu vou levá-lo cheio de problemas para a Terra. Isso não seria um Deus justo. Não seria um Deus de infinito amor. E se ele não é totalmente justo, há alguém que poderia ser mais justo. E tendo alguém mais justo que ele não é único, não sendo único, gente. Ele não é Deus. Então, essa teoria de que a gente volta para o ser, para o puro cósmico, ela não resiste à lógica, a uma análise mínima da lógica. Ela não tem razão nenhuma e nem de longe ela é uma teoria de bom senso. Nós discutimos. A outra teoria que qual é? De que nós viemos da mesma forma e voltamos para ela. É parecida com essa, mas essa vem quando é criado, quando é concebido, pega um pedacinho lá do globo e jogado na gente. Se nós viéssemos por essa, nós teríamos uma camada. É claro que tirando uma ou outra edição, nós seríamos praticamente iguais. E aí, o analisando nós, eu penso o seguinte: eu tenho 2 irmãs mais velhas, somos filhos dos 3 do mesmo pai e da mesma mãe, somos até parecidos de rosto,
A minha irmã mais velha nem tanto, mas a minha irmã do meio comigo, sim. Mas somos três espíritos completamente diferentes um do outro. Três pensamentos completamente diferentes que agimos de maneira completamente diferente. E tivemos a mesma criação. Daí, já cai também essa por terra, essa teoria. Qual a teoria que sobrou que faz mais sentido para a gente? É a missão do Espírito, através tanto do lado espiritual, quanto através da reencarnação. A reencarnação, ela se faz necessária para que o corpo possa, que o espírito transformado em alma, que a alma nada mais é do que o espírito encarnado, ela possa sentir as mazelas do plano físico para que o espírito evolua. E nós somos tão enraizados nela que a gente se pega, quando desencarna, a gente psicologicamente amarra no nosso corpo físico e continua pensando estar sentindo as mesmas dores. Tanto que há inúmeros relatos, dentre eles o mais famoso, o André Luiz no nosso lar, de espíritos que foram para o plano espiritual ainda sentindo fome, sentindo sede, sentindo dores físicas, sentindo frio, calor, quando nós sabemos que na realidade não há mais esses vínculos do nosso espírito que sentiam isso quando estavam encarnados. Nós já tivemos milhares de encarnações cada um, não só nesse planeta, quanto em outros planetas. O planeta Terra não é o único planeta habitado, nem no nosso sistema solar, muito menos no universo. A Lua é habitada por espíritos, Marte, Saturno, e aí por aí vai. São gamas diferentes de espíritos que cada um... Aí você fala, não, mas poxa, já teve nave espacial lá e não viu nada. Não viu porque não é habitado com a nossa densidade. A densidade ela é sensitiva. Nós estamos sentindo hoje, eu estou encostado aqui numa mureta, mas eu tenho a sensação que ela é física. Mas ela é vibração. Ela é velocidade de energia. Se eu chegar aqui com um som na medida certa, eu racho essa pedra de granito. E a racho por quê? Porque ela é vibração. Se eu chegar com um som que é uma vibração no mesmo tom dela, é claro que é quase impossível achar, mas se acha, eu vou rachá-la. Tanto que a onda de choques, por exemplo, de um raio quando bate, ela racha coisas a quilômetros de distância. Porque ela cria aquela onda de choque na mesma vibração. Júlio, tenta sair e voltar para a sala. Normalmente resolve. A vibração vai se igualando. Tanto que em inúmeros programas que você vê por aí, tem aquela brincadeira de bater na taça e falar, e vai embora. Tente reiniciar todo o pautal. Desde não só a sala, como todo ele. Mas pode ser que seja a sua internet. Não tem problema nenhum. Então, a gente seria muito fácil, muito simplório,
pensar na vida início e fim. A reencarnação, a reencarnação, para isso. Jesus já falava, em Mateus, Jesus já falava, ninguém vai à casa do Pai se não nascer de novo. Deus é sábio, é soberanamente sábio. Eu costumo dizer que ele é tão sábio que muitas vezes pessoas vão a casa espírita, a igreja, uma casa religiosa, fazer uma doação de alimentos, não porque ele está pensando em alimentar alguém, mas porque ele fez alguma coisa errada e quer se livrar do inferno. Aí a gente pensa, olha como Deus é sábio. Ele faz a pessoa praticar o ato certo, mesmo que pelo motivo errado. E aquela pessoa vai continuar doando, porque ela vai continuar fazendo errado, as coisas erradas. Porque ela viu ali. Não, é muito fácil. Opa, beleza, eu doei 10%, estou livre. Eu doei 10% ali, posso fazer a besteira que eu quiser. Sábado eu vou lá na igreja, dou o meu dízimo, por mês, dou meus 10% por mês, estou com todos os meus pecados perdoados. Olha que coisa simplória. Mas aí a pessoa vai e começa a fazer aquilo. Acaba fazendo daquilo um costume. Até a hora que ele vai falar, caramba, aquilo aí está começando a melhorar na minha vida. Não é que deu certo mesmo fazer aquela doação? Poxa, que legal, bacana, eu vou continuar doando. E aí, o coração dele se abre e ele passa a fazer aquilo pelo motivo certo. Deus tem o tempo dele. Deus, a gente que não entende. Aí a gente fala, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que somos tortos e não conseguimos entender as linhas de Deus. Ou melhor, às vezes até entendemos, mas queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Pedimos uma coisa, às vezes, que não é do nosso merecimento. A gente, quando está para reencarnar, a gente pede, olha, eu quero nascer naquela família, passar por isso, passar por aquilo outro. Aí a gente chega na Terra, muitas vezes a gente pede para passar uma vida de surpresa, mas chega na Terra, pede para ganhar na Mega Sena. Não é pecado nenhum ter dinheiro não, tá, gente? É muito bom até. Quisera eu ter muito dinheiro. É muito bom. Desde que você saiba como viver com esse dinheiro de maneira digna, não prejudique ninguém para tê-lo. Aí a gente pega uma reencarnação e fala, nossa, meu corpo assim que ele se extinguir, chegar o tempo de vida dele, eu vou voltar, porque ninguém vai para o plano espiritual voltar, a gente volta para lá. A nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Você passa aqui, vamos dizer exageradamente, 70, 80 anos, volta para o mundo espiritual, às vezes passa 500 anos no mundo espiritual, 1000 anos no mundo espiritual, estudando, aprendendo, trabalhando. Tem espíritos que nem voltam mais. Nós estamos aí, todos aqui, já escutaram falar do mundo de regeneração. Muito tem se falado sobre essa transição. Nós estamos em transição para o mundo de regeneração aproximadamente desde 1946. E só vamos entrar no mundo de regeneração aproximadamente em 2050. Olha quanto tempo se fez necessário para que essa transição fosse completa.
Aí nós pensamos, nossa, mais de 100 anos, aproximadamente 104 anos. Para a gente, é uma eternidade. Para o mundo espiritual, é um piscar de olhos. A nossa Terra ainda sucumbe muito do mal. Muita coisa foi preparada, e até hoje o Dr. Herman estava falando com a gente, que foi feita uma limpeza nos umbrais, né? E muitos dos moradores dos umbrais foram reencarnados. Tiveram uma reencarnação tácita para ter uma última chance no mundo de provas e expiações. Por isso nós estamos tendo grandes problemas aí, grandes problemas de violência, e a coisa tende a piorar um pouquinho. Cada ano dá uma piorada. Então nós que estamos, bem-vinda Marcelo, nós que estamos nessa luta diária, temos que esforçar cada vez mais, olhar bastante para esse título Futuro ou Nada e esquecer o nada. Não há o que se falar aqui em termos de qualquer coisa e fim de continuidade. Nós temos que batalhar dia a dia pela nossa evolução, pelo nosso trabalho com a doutrina espírita e com o mundo espiritual. Não há mais o que se falar em eu quero mais saber disso, eu quero fazer minha passagem do que aí acabou, não. Agora, como vai ser esta passagem? Essa é a grande pergunta. Muitos aqui não têm medo do mundo espiritual e sim do momento da passagem. Como eu disse lá no início, Chico falava que a gente pode escolher morrer. Como morrer? Esse como morrer é o trabalho nosso interno de como a gente vai se desligar do mundo material para se ligar ao mundo espiritual. Nós temos que nos trabalhar para que a gente largue essa ânsia do ter e volte a ter ânsia no ser. Mas poxa, eu queria comprar aquele carro do ano, eu estou batalhando para isso, é pecado isso, é contra a doutrina espírita? Não. A resposta é simples, não. Você pode ter o carro mais caro do mundo, desde que seja fruto do seu esforço ou do seu merecimento, que de repente você pode ganhar de herança de pai, mãe, mas aí está escrito no seu merecimento. E você necessite daquilo para viver. Tem gente que compra um carro, usa um carro porque é o bem mais normal, é o bem mais fácil de sofrer alguma avaria, tá, gente? Pode ser casa, o que for. Tem gente que compra um carro e ele está na rua e alguém esbarrou nele, deu um arranhãozinho. Tudo bem, a gente fica chateado, né? Aquele carro está tudo bonitinho, só tem um arranhão, mas tem gente que quase infarta por causa disso. É tão apegado àquele bem material que, em vez de falar, caramba, será que a pessoa que arranhou ele se machucou? Ela tropeçou, bateu nele, será que ela se machucou? Não, ficou com um carro. O carro deu uma encostada em alguém, ao invés de perguntar se a pessoa se machucou, vai olhar se o carro não está amassado. Exatamente, Miriam, nós reagimos sempre mais do que agimos. Normalmente, a gente tem a tendência de deixar a boca ser mais rápida que o cérebro. E quando a boca é mais rápida que o cérebro, nunca presta. Nunca presta. A coisa sempre tende a descer uma ribanceira e a sair uma briga danada. A gente tem que se pegar
a essa vontade doida de querer evoluir. Ah, eu quero ter uma roupa bonita. Tenha! Compre roupa bonita. Mas se você pensa o seguinte, você pode comprar um calçado de 5 mil reais? Parabéns! Maravilha! Mas será que aquele calçado de 500 reais, que já é um calçado caro, mas aquele calçado de 500 não vai te suprir a mesma necessidade? E você pode calçar um irmão que não tem o que calçar? Dar de vestir a quem não tem que vestir, de comer a quem não tem que comer? Este é o grande problema da coisa. É quando a gente pensa só na gente. Nós temos a condição de ajudar e não ajudamos. Nós, como discutimos, eu acho melhor isso aqui, na Luz Nascendo, nós seremos sempre cobrados pelo bem que nós praticamos. Esse vai ser nosso advogado em qualquer lugar que a gente vá. O nosso promotor vai ser o mal que nós praticamos. Mas aí, nós temos um assistente de acusação, que é o bem que nós poderíamos ter praticado e não praticamos. Praticado um bem e não praticamos. Às vezes nem financeiramente. Bem-vindo, irmão dessa. Às vezes não é nem financeiramente. Às vezes você passa por um irmão que está na rua, caído, mas você não tem condições financeiras de ajudar aquele irmão. Vá lá, faça uma prece por ele. Faça uma prece. Ore para que ele encontre um caminho que lhe devolva a cidadania dele. Se você puder dar um prato de comida para matar, mas eu vou dar um peixe, na hora aquele irmão está precisando de um peixe. Se você puder levá-lo a um abrigo, para que ele tome um banho, ele se cuide, ganhe uma roupa, ótimo. Mas se não puder ajudá-lo naquele momento, ajude da maneira que puder. Nem que seja somente fazendo uma oração. Eu falo somente porque as pessoas tendem a dar mais valor ao material do que ao espiritual. Só que essa oração vai envolvê-lo de luz naquele momento. E pode acontecer de ser aquilo. Pode ser que naquele momento ele esteja precisando só de um abraço, só de uma palavra de carinho. Mas ele está todo sujo. Azar, gente. Você tem condições de chegar em casa e tomar um banho, trocar de roupa e lavar a sua roupa. Ele não. E aí, dessa maneira, nós vamos estar nos preparando para essa passagem. Preparando o nosso espírito para o retorno dele para o mundo espiritual. Espíritos Chico, gente, era um espírito elevadíssimo, mas tinha medo de morrer. Achava que ainda tinha muita coisa para fazer. Aí você fala, não, mas está difícil agora, está complicado, para fazer isso, quando estiver melhor. Aí eu falo outra frase de Chico que dizia, se eu esperasse a coisa melhorar para começar meus trabalhos, talvez eu nem tivesse começado. Que maravilha, Sandra, parabéns. A ação, no caso, seria o que temos na linda oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A oração de São Francisco, que aliás não é de São Francisco, né, gente? Desculpem desfazer esse pensamento. A oração da paz foi escrita 200 anos depois que Chico desencarnou, depois que Francisco desencarnou, mas ela, a primeira vez que ela foi impressa, na França, ela foi impressa no Santinho de São Francisco. Por isso ela foi conhecida como
Essa é minha. Estou elucidando só porque eu falei que não é oração São Francisco. Eu sei que você sabe disso. Ela foi impressa no Santinho de São Francisco, por isso ela é conhecida como oração de São Francisco, o que não tira a mensagem dela, não tira a beleza, e quem sabe foi o próprio Francisco que, através da ditou essa oração. Por isso eu continuo também falando oração de São Francisco. Que legal! Assis, eu nunca estive lá, mas já tive várias fotos pelo Google também. Assis é uma cidade linda. Uma hora faz, Sandra. Bem-vindo, corpo. Então, gente, a gente tem que se preparar para isso. E como é que a gente se prepara para isso? Só tem um jeito. Através da espiritualidade. Aí você fala, através do espiritismo? Através da espiritualidade. A doutrina espírita, ela acredita na reencarnação e já prova essa reencarnação. Mas nós não somos os detentores de toda a verdade, né, gente? Nós temos uma partezinha dela, como diz bem a Miriam, nós temos uma parte dessa verdade. Outras religiões também são canais para isso. Outros credos até, nem chegam a ser religiões, que acreditam não na palavra de Deus, mas acreditam no ser maior, também fazem parte. Não é você ter uma religião, e sim você aflorar a sua religiosidade. Você aflorar essa sua ligação com Deus. Religião significa isso, religar a Deus. Porque, mas eu já bati em inúmeras religiões e nenhuma me agradou. Porque até agora você não esteve em uma que te preenchesse, que te tocasse. Por isso que eu falo que nenhum tem toda a verdade. Nós somos atraídos por vibrações. E nós vamos naquilo que nós somos afins. Há muitas pessoas, igrejas protestantes, visto que evangélicos todos nós somos, nós pregamos o evangelho também, sobre a nossa visão, nós pregamos. E que estão em total combinação com Deus. Muitos não têm religião nenhuma e são as pessoas mais caridosas que eu conheço na vida. Não são espíritas, até acreditam na reencarnação. Mas não se consideram espíritas porque não seguem a doutrina espírita na sua totalidade. Então não adianta a gente pensar que, não, eu vou lá, vou escutar a exposição do Jair, da Miriam, da Eugênia, da Xindia e por aí vai, e estarei salvo. Não. Temos que estudar, temos que pensar, temos que meditar, executar e, quem sabe, daqui a algumas centenas ou milhares de encarnações, a gente consiga chegar perto do que a gente pudera poder olhar para Jesus de frente e agradecer a Ele por ter sido o nosso mestre. Por enquanto, chamamos Ele de mestre porque estamos aprendendo. Mas somos alunos bem disciplinados. Bem disciplinados. Nos deixamos levar pelas coisas. Na hora da aflição é uma maravilha, né? Todo mundo lembra. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, me ajude, não sei o que lá, me dê uma luz, uma direção. Aí essa direção vem, você passa por aquele problema e esquece de agradecer na hora de estar lá bem. Na hora da bonança, você esquece de agradecer. Vai dormir, esquece de pedir que a espiritualidade cuide do seu espírito. Esquece que o seu espírito é um ser liberto.
partir do momento que você dorme. A gente se distrai muito, principalmente na hora de falar dos outros. Principalmente na hora de chegar e criticar o seu irmão. Já começa que a gente só consegue ver nos outros defeitos que nós temos dentro de nós mesmos. Se você conhece alguma pessoa arrogante, pode saber que você também é arrogante. Porque se você viu, olha, Vanildes, não deveria poder, ter não pode. Poder não, poder pode, não deve. Paulo dizia claramente, Paulo era Saulo, que virou Paulo por Jesus, e é pela Igreja Católica, São Paulo. Ele nos dizia, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. É permitido você falar do seu vizinho? É. Deus nos deu livre-arbítrio, mas ele também disse, fale, mas aguente as consequências. Aguente que tudo é lei de causa e consequência. Você pode? Pode, não deve. Exatamente isso. Não deve. Você deve se abster de falar do seu dia em que você não vai sentir mais aquilo pela pessoa. Há uma coisa engraçada em relação a isso. Um fatozinho, não é uma piada, é um caso de que uma nora se indispunha muito com a sogra. Então ela foi num pajé de uma tribo indígena e virou para o pajé e falou, olha, minha sogra é um porre. Ela implica comigo em tudo, ela é chata, é arrogante. E eu queria dar um fim nela. O que eu faço? O pajé virou e falou, olha, pega esse pozinho aqui e coloca na comida dela. Ela, com o tempo, ela vai começar a definhar, ela vai começar e depois ela vai morrer. Ela, obrigado, mas espera aí. Quando ela morrer, você vai ser a primeira suspeita. Então, você tem que também mudar tudo assim, comece a tratá-la bem, dê atenção a ela, converse com ela, ria com ela. Aí, quando ela desencarnar, você não será suspeita. A nora virou e falou, que maravilha, boa ideia, farei isso. E foi para casa. Chegando em casa, ela começou a sogra ia tomar um suquinho, ela botava um pouquinho, a sogra ia tomar uma sopa, ela botava um pouquinho, mas ao mesmo tempo ela começou a dar atenção à sogra. Começou a fazer as montagens da sogra, começou a sentar e com a sogra, a levar a sogra para passear, a receber a sogra de maneira agradável, de maneira desarmada. Passados 6 meses, ela se viu apaixonada pela sogra. Ela viu, nossa, minha sogra, eu estou me dando muito bem com ela. Ela se transformou em uma pessoa maravilhosa agora. E começou a ficar desesperada, falou, minha sogra vai morrer. Correu no pajé. Mirou, pelo amor de Deus. Ele falou, o que foi, minha filha? Eu preciso de um antídoto para aquele veneno que o Senhor me deu para dar para minha sogra, porque agora eu estou me dando muito bem com ela. Nós conversamos todo dia, saímos, rimos muito juntos, nós estamos nos dando infinitamente bem. Eu preciso que o Senhor me dê um outro remédio para o efeito daquele veneno que eu não quero mais que minha sogra me dê. O pajé virou para ela e falou, minha filha, fique tranquila. Aquilo não era um veneno, muito pelo contrário. Aquilo era uma vitamina. A sua sogra vai viver por muitos e muitos anos. Quem precisava se mudar
era você. Então, é isso que eu falo. Às vezes a gente se pega dos outros. Pessoas chegam para você e falam que a pessoa é chata, que a pessoa é chata. Quando a pessoa chega para você e fala de maneira agradável, você já vira e fala, nossa, a pessoa está falsa, olha como ela é falsa. Já veio querendo ser agradável comigo. Mas é aquela pessoa que te falou que era o problema. Então, se você está em conflito com alguém, olha se o problema não é seu. O amor constrange, muitas vezes inibe também. Muitas pessoas têm vergonha de sentir amor. De sua... Obrigada, Eugênia. Bom, meus amigos, mas o estudo já foi praticamente concluído, né, pelo Jair, e a gente agora então vai encerrar com uma prece que nos agradecer a Deus, né, acima de tudo, por essa oportunidade sempre do estudo, de estarmos juntos como uma família, uma grande família espiritual, cujos laços são muito mais amplos do que nós imaginamos. Aos mentores, espíritos amigos, agradecemos também o incentivo sempre que nos é dado através do pensamento, através de tantos momentos, ações chegam até nós para que nós possamos estar aqui, possamos retornar às nossas tarefas em paz, compartilhando sempre tudo aquilo que aprendemos. Que todos, sem exceção, se sintam abraçados pela espiritualidade maior, que vem aqui deixar um pouco de vibração, a vibração de amor que fluidifica o nosso ambiente, renova as nossas células, renova os nossos corpos, renova também o nosso ambiente, né? E vai fluidificando a água, vai trazendo para nós uma nova perspectiva sempre de esperança no momento que estamos passando. E assim, agradecemos a Deus e pedimos a Ele permissão para darmos por encerrados os estudos da noite de hoje.